Nós estamos recebendo o Silvio Quinis Matos para falar um pouco sobre regressão, algumas outras situações que envolvem, né, a vida do ser humano, e às vezes a pessoa fala, mas será que é possível? Será que não é possível? Conversando com o Silvio, né, nós temos uma amizade, conversamos já várias vezes, né, e aí eu disse, Silvio, vamos bater um papo, né, vamos esclarecer um pouco mais, vamos jogar um pouco de luz a mais aí para as pessoas que às vezes não têm acesso sobre o que é hipnose, o que é regressão, por aí segue, né, a gente vai desenvolver um bate-papo aqui com o Silvio, né, para levar um pouco de informação mais para as pessoas, e talvez tirar algumas dúvidas ou criar mais algumas interrogações, né? Bom dia, Silvio, como está? Tudo bem? Bom dia, Alcir, bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da CBFM. Estamos aí para mais um bate-papo. Tá, aí vamos partir direto para a hipnose, pode ser? Vamos lá. Em que problemas emocionais a hipnose pode ser usada? Pode ser aplicada a qualquer problema emocional. Todos os problemas emocionais têm raiz, têm uma causa. E a sacada é descobrir a causa, é ter uma ferramenta para ir lá na causa e descobrir. Primeiro descobrir e depois solucionar. Na hipnose a gente chama essa solução de ressignificação, dar outro significado. Todo evento que acontece, ele é interpretado de uma maneira. Ele pode ser interpretado de uma maneira alegre ou de uma maneira triste, feliz ou de uma maneira dolorosa. Todo evento que foi interpretado de uma maneira dolorosa, ele pode ser ensinado a reinterpretar de uma maneira menos dolorosa e neutra. Essencialmente é isso, é ir na raiz, descobrir o problema e tratá-lo. Só que a raiz, ela é muito complexa. Ela pode estar na infância, pode estar na vida intrauterina ou pode estar antes disso. E qual é a garantia que a pessoa tem que vai ter essa mudança, esse tratamento? Na verdade, na vida não existe garantia para nada, né? Eu nasci e amanhã eu posso morrer, então não há garantias para nada. O que existem são tendências. A tendência é o seguinte, o indivíduo começa a fazer o tratamento, se ele terminar, isso envolve também o querer da pessoa, porque tem pessoas que se sabotam, tá? Tem um problema na emoção humana que é a autossabotagem. Então as pessoas que não sofrem de autossabotagem, elas vão até o final. E aí a garantia é a experiência dela. Na primeira sessão ela já vai sentir resultado. E aí ela começa a construir a visualização daquilo que vai sendo desenvolvido. Quando nós olhamos e vemos um edifício sendo construído, a gente pode deduzir que provavelmente daqui a alguns anos ele vai ter um edifício pronto. Mas não há garantias disso, mas é uma dedução. Na hipnose também. Então você faz uma sessão, já vai sentir a conexão com o aspecto emocional dela. E aí ela já vai sentir os futuros resultados. Você se denomina terapeuta? Sim, hipnoterapia, isso. Hipnoterapia. Tá. Então, mistura os dois. Na verdade, é uma terapia utilizando a hipnose, porque a hipnose ela tem outras aplicações também. Ela tem aplicações de shows de palco. Certo. Pode ser utilizado. Então, aí, nesse caso, ela é utilizado para a terapia. Então, por isso, a hipnoterapia. Tá. A hipnose é o mesmo que terapia de vidas passadas? Terapia de vidas passadas é um protocolo da hipnose. A hipnose ela tem inúmeros protocolos, esse aí é um deles. É como você ter um bolo com inúmeras fatias. Então uma fatia é terapia de vidas passadas. Tá, na verdade é o seguinte, quem trabalha com hipnose, no caso de você assim, o Silvio, ele tem uma crença, tem uma religião, você é espírita? Na verdade é o seguinte, eu procuro não ter rótulo nenhum. Não, eu procuro não ter rótulo, porque o problema dos rótulos, ele começa a criar muros ao nosso redor. Se eu digo eu sou isso, eu não posso ir além daquilo. Tá. Mas eu quero ir além daquilo. Eu não quero ter muros. Então eu não adoto nenhuma religião, porque assim, as religiões elas são essencialmente humanas. Elas foram criadas por alguém. Se a gente for verificar a história, vamos atrás, tem um ser humano atrás criando aquilo ali. E o ser humano é limitado, ele criou uma ideia às vezes muito bonita e tal, e não só a religião que você se referiu, mas todas as religiões humanas. Vamos falar do protestantismo, teve lá um cara que deu início, né? O catolicismo, tem um indivíduo que deu início, que foi Constantino, né? Então assim, nós vamos atrás de qualquer religião, sempre tem uma pessoa por trás, e essa pessoa, ela vê o mundo dentro de certos parâmetros, e eu não quero ver o mundo de acordo com os parâmetros dela, embora às vezes seja bonito, mas eu quero ir para outras direções, eu não quero ficar preso àquilo. Então a questão das crenças, a gente sempre, quando a gente se sente no direito de fazer perguntas sobre as crenças, nós não estamos mais presos àquilo. Por exemplo, uma pessoa que se diz eu sou católico, ela só pode aceitar o que o catolicismo diz. Ela não pode aceitar outra coisa, porque senão ela não pode ser mais católica. Então, eu estou falando de uma religião bem conhecida, vai lá o budismo, mesma coisa, né? Então eu não posso me associar a nada, eu não tenho religião,
Mas isso também não pode ser confundido com ateísmo, porque eu também não sou ateu. Né? Eu aceito que o universo não pode ter vindo do nada. Há uma causa por trás do universo que eu chamo de fonte criadora. Né? Então, aí a minha visão de mundo é uma fonte criadora. E quando a gente chega nesse ponto, tudo é crença, porque não pode ser provado. Né? Então, aí, aqui eu não posso fugir da crença. Ninguém pode, nem mesmo um ateu. Né? Porque se o ateu diz que não existe na visão deles, porque eles combatem as religiões, né? Se não existe Deus na visão deles, ele não consegue provar que o universo também não veio do nada. Né? Então o universo tem que ter uma origem. E aí, chegando nesse ponto, eu estou ali. E a partir dali eu não tenho nada, eu não tenho simbologia, eu não tenho palavras que são simbólicas para identificar nenhum tipo de pensamento, e eu aceito qualquer pergunta, e eu quero qualquer pergunta profunda para tentar elucidar as coisas. Então, quando a gente fala de religião, a religião não aceita perguntas. Ela, assim, toda religião é um conceito de fé. Você aceita ou você duvida. Se você duvida, você é expulso. Então, eu me auto-expulso de qualquer tipo de rótulo, porque eu realmente não quero ficar preso a nada, eu não quero muros ao meu redor, eu quero ir infinitamente em todas as direções. Mas quando eu me refiro, Silvio, à questão da hipnose, que é terapia de vidas passadas, porque... Assim, que isso aí sempre foi conceito religioso até agora. Pode ser que, porque o que pega é aquela questão, porque, vamos assim, por exemplo, o nosso país é denominado um país cristão. Sim. Né, aquela questão toda. O que não é católico é protestante, é evangélico, e por aí fora, segue. Então, assim, talvez o desconhecido faça a gente ter medo de olhar no retrovisor ou olhar para frente. O que nós temos é o seguinte, nós temos o descolamento de um conceito que era até agora só religioso. Eu vou dar um exemplo. A medicina no passado não era medicina, existiam os curandeiros. Os curandeiros eram todos envolvidos com situações religiosas. A medicina foi evoluindo, foi se desenvolvendo, e basicamente aí na Idade Média, com alguns caras que foram cortar pela primeira vez um corpo para ver o que tinha dentro, que era proibido, era pecado, estava errado cortar o que tem, né, para ver o que tem dentro, não podia. Aí a medicina começou a se desligar daquilo que é religião. Hoje a gente olha para o médico e não tem nada mais a ver com religião. As coisas vão se desligando dos conceitos religiosos. A religião é boa, ela é necessária, ela é interessante para atender um determinado grupo de pessoas que precisam, que gostam, porque realmente é interessante. Eu vejo a religião, por exemplo, de um ponto de vista artístico. Quando eu vou participar de um culto religioso, de um casamento, às vezes qualquer coisa, eu vou com muito prazer, adoro, gosto, amo, e eu vejo pelo lado artístico daquilo ali, porque existe toda uma arte por trás, muito bonita, e de qualquer religião, seja do cristianismo, o catolicismo, as religiões evangélicas, do budismo, e aquilo ali é necessário para as pessoas que não têm um conhecimento maior e que possam se fortalecer em cima de algo que quando precisam, elas possam se posicionar. Por exemplo, as religiões são importantes para uma pessoa que está passando por uma fase muito difícil, e se ela se sentir sozinha, ela fica pior. Então, assim, se ela acredita em Deus, e ela aceita a existência de Deus, aceita a existência de Jesus Cristo, ela cria uma esperança, e a esperança é necessária para que ela possa continuar. Então as religiões desempenham um papel fantástico, extraordinário, qualquer que seja ela. Aí no caso da regressão de memória, ou regressão de vidas passadas, é um fenômeno. O fenômeno existe, está lá. E aí a gente não leva para um contexto religioso. Vou te dar um exemplo. A primeira lei que foi descoberta por Newton. Ele era um filósofo, depois passou a ser visto como cientista. Que é a lei da gravidade. Antes de Newton, ninguém sabia da existência de leis. Né? E ele percebeu que uma coisa, ao soltar, ela ia em direção à Terra, e viu que a Lua estava lá em cima, e a Lua não caía, e a Lua não ia embora, e a Lua ficar lá, e ele começou a relacionar aquela energia que mantém a Lua com uma energia que puxa a maçã para a Terra. E ele viu e começou a chamar aquilo ali de lei da gravidade. Aí alguém perguntou para ele, mas Newton, o que é a lei da gravidade? Ele assim, eu não sei o que é a lei da gravidade, mas o fenômeno existe e está aí, você está vendo que ele existe, e está aí, mas eu não sei o que é. E de fato só foi Einstein descobrir 200 e poucos anos depois o que é a lei da gravidade, e até hoje ninguém entende direito ainda, vamos ser bem franco. Mas ela é um fenômeno que todo mundo reconhece que existe. Então a vidas passadas é um fenômeno que acontece, e é fácil de demonstrar. Eu tenho vídeos que demonstram, e dá para fazer com 95% das pessoas. Eu estava assistindo alguns vídeos teus ali, ontem ainda estava... E aí o que acontece? Porque a regressão, tanto ela pode ser para a minha vida atual, ou para a vida passada? Pode, vai muito no passado. Inclusive eu tenho duas ali que vai à pré-história. Pois é, mas aí vem aquela história. Quem que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Porque hoje nós somos quase 8 bilhões de pessoas. Sim. Se todo mundo vem de reencarnação em reencarnação, mas que diacho, onde é que estava esse povo lá no passado? Se hoje nós somos ótima pergunta. Quase 8 bilhões,
Quer dizer, é só pegar a história, a gente vai vendo que, eu não sei de onde que foi... Essa é ótima pergunta. Quando é que começou a contabilizar a humanidade, né? Essa é uma ótima pergunta. Tenho esse dado, você tem esse dado? E ela foi trazida pela primeira vez pelo Jô Soares na TV. É uma excelente pergunta essa daí. Funciona assim, nós estamos dentro de um processo evolutivo. Darwin já demonstrou isso. Charles Darwin é um grande cientista do século XIX, e ele demonstrou a evolução da humanidade, do ponto de vista físico, do corpo físico. Nós estamos evoluindo dentro de um processo que começou na Terra 3,8 bilhões de anos atrás com bactérias, que são seres unicelulares. Esses seres unicelulares foram se desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo de 3,8 bilhões de anos, foram se desenvolvendo, e nós recentemente, agora há cerca de 8 milhões de anos, tivemos os primatas. A partir dos primatas, eles continuaram a se desenvolver e hoje nós estamos aqui como seres humanos, que somos, nós nos autodenominamos seres superiores. Do ponto de vista físico, esse é o desenvolvimento descrito por Charles Darwin. Aí agora tem também o desenvolvimento pelo campo, na quarta dimensão, ou campo espiritual, como alguns... Vamos denominar campo espiritual, que é uma linguagem que todo mundo conhece. No campo espiritual também é assim, há um desenvolvimento. No campo físico nós nos desenvolvemos a partir dos primatas, os primatas têm o desenvolvimento anterior, e aí nós trazemos aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Isso tem explicação, tá? As pessoas agem como se não tivesse explicação, mas tem. Aí nunca ninguém ouviu essa explicação, foi buscar, mas tem, tá? Isso aí, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Darwin explica. É um processo evolutivo onde a galinha está se transformando. Veja só o caso dos cães, por exemplo. Os cães, eles se originam a partir dos lobos. Os lobos se originam a partir de um animal anterior. E o animal anterior a partir de outro anterior. A galinha é a mesma coisa. Ela vai em direção ao passado. A galinha se origina a partir dos pterodápteros, que eram os antigos dinossauros que voavam. Tá? A galinha se origina dos pterodápteros. Aqueles pterodápteros também colocavam ovo. Daí a pergunta agora, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Já muda. Quem nasceu primeiro, o pterodáptero ou o ovo? Aí nós vamos em direção ao passado. E vamos indo. E vamos a seres cada vez mais inferiores do ponto de vista evolutivo. Até chegar a um ser unicelular que está lá no passado. Aí chegando lá, nós temos um fenômeno chamado singularidade, que a ciência não consegue explicar como surgiu a vida. Tá? Tem 3 coisas que a ciência não consegue explicar. Como surgiu a vida, como surgiu o universo e como surgiu a consciência. Isso é chamado de singularidade. Essa é a pergunta essencial. A quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, vai dar na singularidade. Essa pergunta e não vai encontrar resposta. Exatamente. Por quê? Porque aí por trás disso aí é que vem a fonte criadora. É onde vai crença, é onde entra a crença. A minha crença, a crença de todo mundo. Porque quando alguém chama de Deus, chama de Alá, chama de Thor, chama de Zeus, é a mesma palavra para a fonte criadora, que chega na crença. E, inclusive ateus vão ter que chegar lá e não tem jeito, vão ter que dar o braço a torcer. Todo mundo, nesse ponto, é crente de alguma maneira. Ele é obrigado a aceitar alguma coisa. Ou aceitar que o universo veio do nada, ou aceitar que existe uma fonte criadora super inteligente e super consciente por trás de tudo. 8 horas e 47 minutos, nós estamos conversando com o Silvio Quiniz, falando um pouquinho, tirando algumas dúvidas, né, sobre regressão, sobre hipnose. Ô Silvio, mas quando eu participo, por exemplo, de uma hipnose ou de uma regressão, eu estava ouvindo ali ontem, eu não sei se você vai poder citar ou não, mas de um camarada que ficou em coma 40 e poucos dias. Sim. E não lembrava de nada. Não. E você o conduziu a lembrar esse período de quarentena ali, mas assim que ficou. Exatamente. Isso estava totalmente apagado a memória dele. Ele sofreu um acidente, e aí o acidente o deixou em estado de amnésia, né? Amnésia é esquecimento total de uma fase da vida, de alguns dias da vida ou às vezes de anos da vida. Ele me procurou com o objetivo de resgatar as memórias. Certo. E aí nós fizemos a hipnose, ela acessa o subconsciente e todas as memórias são armazenadas no subconsciente, assim como as emoções. Então, são assuntos diferentes, mas eles são armazenados no mesmo lugar. Daí a gente vai lá, está no mesmo lugar, a gente acessa. Esse é um fenômeno muito curioso, Alcir. Esse fenômeno é fantástico. Ele perdeu a visão em 2017 e a memória por 43 dias. Acontece que foi surpresa para mim também, tá? Nós recuperamos a memória dele de 43 dias depois de ele já estar cego. Ele já estava cego. E ao recuperar a memória, para nossa surpresa, a memória veio com visão. Mas não poderia ter visto com visão, porque ele não tinha mais olhos de ver. Mas ela veio com visão. Então foram 43 dias de memórias recuperadas, enquanto ele já estava cego, mas as memórias vieram com visão.
Tá? Isso tem explicação, é uma explicação meio complexa, não sei se cabe aqui eu explicar. Tá? Tem a ver com um conceito muito antigo, descoberto, eu tive colocando para ti fora do ar, né? Com o campo acástico, tem relação com isso. Tá? A gente faz uma conexão com o campo acástico e resgata as informações vindas do campo acástico. E aí eu fiz isso com ele e resgatou as memórias com imagem. E não só isso, ele já veio pela segunda vez e agora eu estou resgatando memórias dele com imagem dos últimos dias, aí, tipo 1 semana atrás, 2 semanas atrás, com imagem. Ele lembra daquele fenômeno, teria que lembrar daquilo só pelo ouvido, mas não, vem imagem junto. É um negócio extraordinário. Logo teremos material disso também no ar aí. Vamos, deixa eu... Tem um áudio? Opa, manda um áudio aí então. De quem? Eu queria fazer uma pergunta para ele, que eu aprendi, acho que muita gente aprendeu que Deus criou Jesus. Se Deus criou Jesus, quem foi que criou Deus? Faz essa pergunta aí para ele aí. Silvio, contigo. Quando ele está falando em criação, ele está falando de um fenômeno chamado tempo. Nós vivemos num ambiente que chamamos universo, que é constituído de tempo, espaço e matéria. O tempo, ele existe constituindo o universo. Acontece que existe uma circunstância em que não há tempo. Aquilo que ele chama de Deus, eu não uso essa palavra, mas todo mundo usa e é uma palavra bonita, então vamos utilizá-la por esse ponto de vista. Aquilo que ele chama de Deus não está dentro do tempo. O tempo é a criação dele. É a criação de Deus. O tempo é uma coisa criada. O tempo não é uma coisa que existe por fora de Deus. Deus criou o tempo. Sempre existiu. Existe um conceito chamado infinito. O infinito não tem início e não tem fim. Tá? E as pessoas não estão habituadas ao infinito, a esse conceito do infinito. Então, não existe necessariamente a criação de um ser como ele. Porque essa pergunta que ele faz sobre Deus, também dá para perguntar sobre o universo. Tá, o universo começou a existir, ele está aqui. E a gente sabe que ele começou a existir, porque a ciência já demonstrou por meio de um fenômeno que é chamado de Big Bang. Começou a existir. Tá, e como que esse fenômeno começou a existir? Como esse fenômeno começou a existir? Começou a existir a partir de algo anterior. Mas esse algo anterior é exigido pelas leis da física. Por quê? Porque o universo é físico. Se o universo é físico, ele tem que ser explicado pelas leis da física. Mas esse conceito de uma fonte criadora, ou de Deus, ele não atende às leis da física. Nem atende a lei nenhuma, porque é a origem de tudo. Tem um princípio fundamental. Algo tem que ser a origem de tudo. O nada não pode criar nada. Então algo começou. Ou o universo começou vindo do nada, ou existe algo que é eterno. Não tem como sair vamos chamar de armadilha, porque não tem como sair dela. Ou o universo veio do nada, ou existe algo eterno, e esse eterno é Deus. Deus num conceito que não é o judaico-cristão, quero deixar bem claro, não é o conceito da Bíblia, é muito mais amplo. A Bíblia tem coisas maravilhosas e lindas, mas ela também é limitada, também fica restrita, é muito mais do que isso. Então a pergunta dele, quem criou Deus, essa pergunta não é válida porque ela envolve o tempo. Mas o fator tempo, ele faz parte do próprio universo. E o tempo começou a existir junto com o universo. E antes do universo, existia tempo? Não. Na verdade, é complexo essa questão do tempo. Existem várias linhas do tempo. Eu estou numa linha do tempo de 2019. Vocês todos estão numa linha do tempo de 2019. Mas existem outras linhas do tempo. Não só essa que nós estamos. Existem infinitas linhas do tempo. Infinitas. A única forma de explicar o universo e tudo que existe é pelo conceito do infinito. Não há como fugir disso. Só o infinito explica tudo. E existe infinito para tudo, inclusive para as linhas do tempo. Aí ele fala de Jesus. Jesus, porque ensinaram para nós. Ok, ensinaram para ele e ele aceitou, e isso é uma crença. E é verdade, Jesus de fato existiu, está provado historicamente. Houve um historiador chamado Iosefo que falou sobre Jesus. Então não apenas os apóstolos, ele existiu. Então esse ser humano chamado Jesus de fato existiu. Agora ele é colocado como um ser divino. Eu não o vejo como ser divino, porque todos nós somos divinos, essa é a questão. Todos nós somos especiais, não existe uma coisa de que alguém é especial na criação. Todos somos especiais, né? Todos somos divinos. Ele foi especial, Sócrates foi especial, grandes pensadores vieram sabendo muito mais do que nós. É uma demonstração de que existe algo muito grande por trás de tudo, porque esse cara tinha um conhecimento extraordinário, Sócrates tinha um conhecimento extraordinário, Buda tinha um conhecimento extraordinário, vários seres humanos tiveram conhecimentos fantásticos que trouxeram para nós. De onde veio esse conhecimento deles? Mas Silvio, quando você fala que Jesus não foi um ser especial, não te preocupa quando você está num país denominado cristão e onde a maior parte das pessoas acreditam? Não, você só pegou uma parte da minha pergunta, a minha resposta. Eu disse que ele não é um ser especial porque todos nós somos especiais, sim, então ele também é. Sim, mas você igualou, você nivelou. Estou nivelando mesmo. A minha pergunta, a preocupação é nesse sentido. Você não tem essa preocupação quando você está num país onde se predomina o catolicismo, o evangélico e por aí fora, e o espiritismo, algumas coisas, mas que as pessoas creem
num Jesus que a Bíblia mostra, que a Bíblia prega. Essa é a tua visão, porque tem muitas pessoas que já veem de forma diferente também. Sim, não, tem, mas eu digo, tu não tens essa preocupação? Não, eu não tenho preocupação nenhuma, porque eu tenho a minha forma de pensar, respeito o que os outros pensam, e não significa que eles estejam errados também. Se eles querem ver Jesus como o único Filho de Deus, especial que nasceu em Israel, tudo bem, é o direito dessas pessoas verem dessa forma, e é lindo ver isso, não tem problema, mas nós estamos também num país democrático, onde as pessoas são livres para expressar os seus pensamentos, e te digo mais, um dos maiores admiradores de Jesus Cristo sou eu, e te digo por quê? Porque sou capaz de explicar, mas se você for perguntar para as pessoas por que você admira Jesus, ele não vai saber dizer, mas eu sei, certo. Mas eu sei, entende? Então assim, eu admiro Jesus não pelo ponto de vista religioso, mas pelo ponto de vista da sabedoria que ele tinha, como Sócrates, cara, foi um cara extraordinário, com uma sabedoria enorme, Jesus também. Só que a diferença é que ele nasceu em Israel, onde era profundamente religioso, um país profundamente. Ele tinha que falar a linguagem daquele povo para poder transmitir o conhecimento dele. Então um cara fabuloso. Por exemplo, os sacerdotes judaicos queriam pegá-lo em uma situação contraditória porque ele estava colocando coisas que os sacerdotes não gostavam, certo? Então, eles armaram várias armadilhas para Jesus. Uma delas armaram com uma mulher da vida. Levaram ela e a lei dizia que eles tinham que apedrejá-la. Eles assim, agora nós vamos pegar, porque ele ensina o amor, ele está ensinando o amor, mas tem que apedrejar ela, então agora nós vamos pegar ele. Certo. Tá? Também não precisa. Então é preciso usar a inteligência que nós temos. Então, ir além. Quando nós ficamos restritos, no caso de um livro, como ele está falando, e tudo bem, não há problema nenhum, mas nós criamos muros, só ficamos ali, não vamos além. E se eu tenho inteligência, recebi essa inteligência de alguma maneira, eu vou além, porque eu tenho direito a isso, me foi dado. O Rudimir Florencio, ele pergunta aqui, se a pessoa faz hipnose e descobre que não foi uma pessoa boa em outras vidas passadas, pode afetar a pessoa atualmente? E aí... o que eu vou dizer aqui é algo que é um fenômeno que eu tenho encontrado, tá? Isso não, eu tenho encontrado fenômenos. Todos nós em vidas passadas fizemos coisas erradas e todos nós ainda continuamos a fazer, maior e menor grau. Se eu atravesso o sinal vermelho, estou fazendo um negócio errado. Eu descubro que eu atravessei o sinal vermelho. E quanto que eu errei? Todos nós, quando estamos fazendo terapia, a gente normalmente vai em vidas passadas e encontra várias coisas. É para isso que existe a terapia. Para ir lá trabalhar aquele sentimento de culpa, né? Aquele problema que nós criamos e que já está gerando um sentimento de culpa. E a essência disso é o seguinte, eu não sou culpado por aquilo que eu não sei. Tá? Uma pessoa que às vezes está fazendo aquilo que o outro chama de mal, para aquela pessoa não é mal, porque ele não sabe. Tá? Então, assim, ninguém é culpado por aquilo que não sabe. Então, algumas pessoas estão realizando uma ação que é considerada má, só que naquele evento, naquela circunstância, ele não viu como sendo má. E aí é um assunto mais complexo, tá? Porque envolve também rompimento de crenças tradicionais em relação a pagar por aquilo que fez. Começa a entrar nesses assuntos aí. Isso é bastante complexo. É um assunto para 10 horas de conversa. O fato é que o universo é perfeito. Quando uma criança de 1 ano morre, as pessoas dizem, mas como que Deus deixou aquilo ali morrer? Aquele serzinho que não tem culpa nenhuma morrer. Tem uma explicação por trás que vai a vidas passadas. É obrigado a ir. Tem que ir, para poder que o universo seja justo e perfeito, tem que ir a vidas passadas. Como é que vai explicar uma criança de 1 ano que morre inocentemente, e daí vai acontecer o quê? Ela vai para o céu, vai para o céu e vai ficar eternamente como criança lá no céu. Aí alguém vai ter que estar cuidando eternamente daquela criança no céu. Começa a gerar uma série de conceitos que a vida passada explica. Manda a pergunta do Jairo para cá para mim, para reformular certinho. O Sérgio, faz favor. Regressão, né? Até que ponto a regressão pode ajudar a doença grave? Essa doença grave, se for física, não vai ajudar, porque a hipnose ajuda a mente humana e as emoções. A hipnose trabalha com a mente e com as emoções. Tem alguns casos raros de que trabalha com o corpo físico, que são doenças geradas pela mente. Por exemplo, fibromialgia, a ciência tradicional não consegue identificar a origem dela, mas na hipnose ela aparece. E daí tem uma relação com dores no corpo físico, daí isso pode ser tratado, tá? Fibromialgia e algumas outras dores. Por exemplo, tem pessoas que têm dores de cabeça, como a enxaqueca, normalmente ela não é encontrada causa pelos médicos, e ela tem uma causa emocional. A enxaqueca pode sim ser tratado, se ela tiver uma causa emocional, sim, poderá ser tratada pela hipnose. Então qualquer coisa que não seja essencialmente físico, pode ser tratado pela hipnose, que seja emocional. Certo. E se for físico, aí é o médico, né? Tá, ô Silvio, como é que se explica aquele pressentimento ou sensação de já ter vivido aquela situação? Déjà vu. Chama-se déjà vu. E o que é o déjà vu? Não tem explicação para o déjà vu, tá? Eu não conheço. Porque eu sou igual a criança.
Eu não sei a explicação do déjà vu. Tá? Eu também tenho déjà vu com bastante frequência. Eu tenho. Aí existem muitas explicações e eu não me satisfaço com nenhuma. Então eu digo que não há uma explicação que possa satisfazer. Mas ele realmente acontece. Ele é um fenômeno muito curto, de segundos. Você percebe que de repente você está num lugar, numa cena que você parece que já esteve antes e daqui a pouco não sente mais aquilo. Isso chama-se déjà vu. E, por exemplo, quando eu faço uma regressão, o que eu lembro não pode ser uma fantasia? Aí que está o caso. Poderia sim ser uma fantasia, e ela pode ser criada, inclusive, né? Acontece que a fantasia, ela tem o desejo da criação. Quando eu crio algo, eu sei que estou criando. Né? Eu quero criar um Fusca vermelho que tem asas e que voa. Partiu do meu desejo de criar. Então eu sei que eu queria aquilo. A imaginação tem o desejo de alguém no meio. A fantasia tem o desejo de alguém no meio. Mas algo que está ali e que não partiu do seu desejo, você chegou e já estava. Então isso não é fantasia, porque já estava. A fantasia vem de dentro para fora. E a realidade vem de fora para dentro. Faz sentido? Faz. Então é isso. E na hipnose realmente existe uma fronteira muito sutil entre a fantasia ou a imaginação. Eu gosto de usar mais essa palavra imaginação. Existe uma fronteira muito sutil entre a imaginação e a realidade. Nós trabalhamos muito com isso. Eu trabalho muito com a imaginação. Por exemplo, a programação neurolinguística, que é uma ferramenta dentro da hipnose que utiliza a imaginação para curar doenças. Veja só, medo é imaginação ou é verdade? Tá. Silêncio. Seguinte, aí o cara vai ficar pensando, porque cada um vai ter um conceito, né? Isso mesmo. Ele é real para quem tem o medo e a imaginação para quem não tem. Exatamente. Percebe? Aí o que acontece? Existe uma união entre esses dois conceitos. Ele é real para quem tem medo. Ele existe para quem tem medo. Mas para quem não tem, ele não existe. Aí a imaginação para um e realidade para outro. Então nós precisamos realmente entender o que é isso. Eu trabalho muito o conceito do medo na hipnose. Na verdade é uma das coisas que a gente mais trabalha, que são as fobias, né? Essa semana eu trabalhei uma fobia de uma moça que ela saía na rua, em qualquer que fosse a cidade, por mais segura que fosse, ela tinha a sensação de que ia ser assaltada em seguida. Ela anda na rua com o tempo todo com a sensação de que vai ser assaltada. É um medo. Aquele medo real, para ela, aquilo existe, para outra pessoa, não. Existe uma fronteira muito sutil entre a imaginação e a realidade. E a hipnose lida com isso, e a gente consegue entender a fronteira entre um ponto e outro. Né? A imaginação é aquilo que a gente cria, vai de dentro para fora. Mas é real. Por exemplo, uma estátua, ela foi criada. Mas ela é real. Ela foi criada, ela é real. Então tudo que é criado também é real. A própria imaginação, no conceito do plano mental, ela é real. Real para aquela pessoa que está imaginando. Como aquela estátua era real para o cara que estava imaginando. Depois tornou-se real para todas as pessoas que estão olhando para ela. O Silvio, é claro que assim, nós não estamos aqui para discutir religião, nós estamos aqui para difundir e colocar interrogação. Ideias. Até essa semana eu até conversava com uma pessoa, ele disse, qual é o objetivo do teu programa? Eu disse, meu programa, eu resumo ele como um ponto de interrogação. É isso aí. Esse é o meu programa. Isso é o que eu faço na Rádio ACB. Tanto nas questões políticas ou algumas questões da cidade, eu sempre digo assim, lançar perguntas. E a interrogação que faz o intelecto caminhar. E aí tem gente que às vezes vem aqui, ele fica meio chateado comigo, porque assim, mas o auxílio aperta. Se vem aqui vai ser apertado, vai ser perguntado. E quem não quer ser perguntado, pode ir para outro horário. Isso. Comigo vai ser perguntado, não tem... Sim, mas tu não fez nenhuma pergunta difícil ainda hoje. Ainda não. Não, é que na verdade é o seguinte, a gente vai ajeitando para ir entrando no brete, com a hora que fecha a canga no pescoço, a agulha come no lombo, daí não tem mais saída. Eu tô faz. Boa. A Kelly Machado diz assim, bom dia, se explica a síndrome do pânico na regressão? Explica. A síndrome do pânico, ela normalmente surge na infância, com crianças pequenas, normalmente a partir de sonhos, tá? Isso não é regra geral, é uma regra comum. As crianças com 3, 4 anos têm sonhos ruins às vezes assustado por circunstâncias familiares. Dentro de casa, às vezes os pais têm algum tipo de dificuldade, às vezes filminho que a criança assistia, filme de terror que a criança assistiu, ela vai começar a sonhar com aquilo, e aí aqueles sonhos vão se convertendo em coisas cada vez maiores, e uma coisa vai puxando a outra. É como uma floresta, tu toca fogo num cantinho de uma floresta, daqui a pouco tá pegando a floresta inteira. A síndrome do pânico é um medo que começou pequeno e foi crescendo para outros medos, se expandindo para a vida dela. Isso aqui que eu estou dizendo não é uma regra absoluta, é uma explicação geral, tá? Existem outros sintomas e outras situações para a síndrome do pânico. Essencialmente, a síndrome do pânico é um conjunto de vários medos juntos, é uma soma de todos eles. Aí a pessoa tem medo disso, medo daquilo, medo daquele outro, medo daquele outro, medo daquele outro. Isso é síndrome do pânico, né? Quando ela tem um medo isolado, não é síndrome do pânico, é fobia.
Então a fobia, várias fobias juntas acabam formando a síndrome do pânico, que começa na infância e vai crescendo. E se o indivíduo não tratar, é complicado. E tem tratamento. O tratamento é bem simples, tá? É bem fácil. Até que ponto, Silvio, até que ponto o Silvio sabe e sustenta o que diz ou o que faz? Eu lido com a consciência, então a consciência ela só pode ser experimentado um a um, é empírico o processo, diferentemente da ciência clássica, que você pega um negócio lá e mostra, todo mundo está vendo. Dentro da mente humana, só a própria pessoa pode estar vendo. Por exemplo, o pensamento. Ninguém pode provar que o pensamento existe, não dá para provar, é impossível provar que o pensamento existe. Por quê? Porque o pensamento é individual, é de cada um. Eu lido com os pensamentos humanos, com as emoções e os sentimentos humanos, então é um a um. Só a pessoa que experimentou sabe. E também tem os vídeos que as pessoas, alguns que quiseram que eu postassem, autorizaram postar, estão lá postados. Aí a pessoa pode ver o que o outro está vendo. Mesmo assim, ela pode ainda não entender, porque não foi a experiência dela, mas está lá demonstrando, né? Então, assim, basicamente é empírico o processo, ou seja, é um a um, e também tem um coletivo a partir daquilo que pessoas dizem dentro da experiência delas, que é gravada, né? Certo. Retornando aqui um pouquinho à síndrome do pânico, pai e mãe em pé de guerra, se agredindo, isso pode agravar a síndrome do pânico, né? Brigas, ameaças, sim. Um ao outro, até o próprio filho na educação? Isso aí muito provavelmente vai gerar, primeiro, depressão no adulto, nessa criança que vai ser o adulto. Primeiro, provavelmente vai gerar depressão, porque a depressão vem da tristeza, e a criança fica muito triste quando os seres mais amados dela brigam. O pai é o ser amado, a mãe é o ser amado. Ele ama aqueles dois, e aqueles dois estão em guerra, e a criança fica triste. E aí essa tristeza vai crescendo, acumulando. Ela não sai dali, ela não desaparece, é uma memória que fica gravado, registrado. Então aquilo ali vai se expandindo para a vida dela. E quando ela se torna um ser adulto, a partir dos 12 anos já começa a se instalar a tristeza. E vai ser um ser humano depressivo. Ou também com síndrome do pânico. A síndrome do pânico também pode surgir de brigas dos pais, sim. As brigas dos pais frente às crianças, gente, gera muita doença emocional. Basicamente todas as pessoas que eu trato com doenças emocionais surgem a partir de desentendimento dos pais. Surge na infância. Ou até de rejeição durante a gravidez, né? Rejeição não por maldade, mas às vezes a mulher ou a família estava passando por uma situação econômica difícil, acaba rejeitando, né? Não querendo, não é por falta de amor, mas porque pela situação difícil. Então rejeição também gera depressão. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Ivonete, para o Mano e Palitotes, que estão ligadinhos, escutando, né? A Noeli Cruz diz o seguinte: bom dia, Auxílio. Quando você sonha com morte e vê as pessoas rezando no seu caixão, o que significa? Aí precisa ser interpretado, né? Pode ser interpretado de diversas maneiras. O sonho não é a conversão em realidade. As pessoas acreditam que uma coisa que sonhou vai converter em realidade. Não é assim. É uma expressão do subconsciente para transmitir uma mensagem para a pessoa, tá? Por exemplo, uma coisa comum, tá? É uma interpretação, não quer dizer que é real. Um pai que vê o filho morto no caixão, é uma interpretação de que aquele pai pode dar mais amor ainda para aquele filho, tá? Uma interpretação, cada um interpreta da forma que quiser. Quando a pessoa se vê morta, é porque ela talvez não esteja valorizando a vida, né? E não é culpa dela se ela não está conseguindo valorizar a vida, não é culpa dela, não se pode culpá-la, tá? Por quê? Porque há uma série de fatores ao redor que ela não está conseguindo lidar bem com aquilo. Né? Certo. Então, pode ser que seja uma mensagem: valorize mais a vida, agradeça o que você tem. Pode ser, pode não ser, pode ser outra coisa também. Tá. A Rayane pergunta o seguinte, sobre o famoso fim do mundo, como se explica? O famoso fim do mundo sempre existiu, sempre tem há uma série de teorias que vivem disso. Hoje tem vendas, as pessoas fabricam o fim do mundo para vender áudio, para vender vídeo, para vender história, para vender livro, para vender isso aqui. É uma fabricação, sempre houve. Desde Jesus Cristo, na verdade, houve essa fabricação do fim do mundo. Mais um áudio? 9h18, 9h19, já informou Cooperalfa, 11 anos de Cooperalfa em Braço do Norte, toda a parte de insumos agrícolas, sais minerais, ferramentas, medicamentos, é com a Cooperalfa. Bom dia, Alcir. Eu gostaria de saber, pergunta para ele aí, que parece que ele sabe tudo, por que a gente sempre sonha com um parente, filhos, como eu tenho 2 filhos mortos, por que a gente sonha que o filho está vivo e seu filho já morreu? Ou da onde vem o sonho com pessoas mortas e sonha que ele está vivo?
Novamente, cabe interpretação, e a interpretação nem sempre está correta, né? A minha interpretação é o desejo dela de que o filho estivesse ali, e esse desejo se realiza dentro do sonho, e que bom, porque acaba sendo uma forma de extravasar aquela necessidade de matar a saudade do filho. Então, eu sugeriria a ela que ela aceite esse sonho, porque é um sonho bom, e aceite e aproveite matar a saudade do filho dentro do sonho. O subconsciente está expressando uma maneira de ela matar a saudade do filho. É uma expressão, é uma interpretação que eu estou dando, e agradeça a ela por esse sonho. Ela deve agradecer por esse sonho, é um sonho bom. Bacana. 9 horas e 20 minutos, tá aí? Tem mais? Está digitando ainda? Tá, então vamos aguardar. Silvio, tá, mais uma pergunta aqui, aquela questão assim, ó, deixa eu ver aqui sobre... Deixe-me ver. Não, essa aqui eu quero deixar por último, rapaz, que eu formulei algumas perguntas aqui, né? Ele quer deixar por último e não quer me dar tempo para responder. Não, você vai ter tempo para responder. Não, tempo para responder. Essas perguntas são interessantes porque elas geram outras perguntas. Então, assim. Tá, mas pode fazer. Essa eu vou fazer agora. Essa é para agora. Eu tenho mais outras que é para o final, tá? Uhum. Assim, o Silvio pode ser alguém com muito conhecimento sobre a estrutura da mente ou do universo. E aí, como saber isso e por que saber? Alcir, nesse sentido, eu escrevi um livro baseado numa pesquisa de mais de 300 obras, sobraram 212, elas estão nesse livro, qualquer pessoa pode adquirir esse livro na internet, chama O Senhor dos Paradigmas, o Mistério da Origem de Tudo. O Senhor dos Paradigmas, o Mistério da Origem de Tudo. Esse livro é um livro baseado numa pesquisa, então tudo que tem ali é aquilo que veio da pesquisa que está mencionado nos rodapés e no final do livro. São 212 obras. Então eu adquiri conhecimento a partir de grandes pensadores. Esses pensadores são PhDs, ou seja, eles são doutores e pós-doutores em física quântica, em astronomia, em matemática, em diversas áreas da ciência, em biologia, né? Então eu adquiri conhecimento a partir desses caras. Esses caras, a maioria, não são brasileiros, que infelizmente o Brasil gera pouquíssimo conhecimento nessa área. A maioria são americanos, alemães, ingleses, etc. E aí eu adquiri conhecimento vindo deles. Só que não é só desse livro. Eu já estudo essa área desde 84, antes até de eu sair de Braço Norte, que esse assunto sempre me chamou muita atenção. Então é um conhecimento que vem de longa data, mas o meu livro consolida tudo isso e, de forma científica, se expandindo para uma área que até entra em conceitos religiosos, em conceitos espiritualistas, né, unindo ciência e espiritualidade, porque realmente para mim é uma coisa só e eu consigo ver dessa maneira, que a espiritualidade e ciência é uma coisa só, aquilo que as pessoas veem como religião é uma coisa linda, maravilhosa e necessária, preciso para todo mundo, cada um vendo de uma forma, o que não pode as pessoas imporem o seu próprio ponto de vista, mas se cada um é livre para ver de uma forma, é lindo e maravilhoso. Então o Silvio, o que ele sabe é isso, né? E realmente eu gosto de acreditar que sei bastante sobre a mente humana, mas é limitado, mesmo assim é limitado, gosto de acreditar que sei bastante sobre a estrutura do universo, mas é limitado. Lá no livro isso fica bem claro sobre a estrutura do universo. Então eu estudei o assunto. É como alguém que estuda um determinado assunto, qualquer matemática, português, geografia, história, e vai saber sobre aquele assunto. E essa pessoa não é especial por isso. Eu não me considero especial e não sou, porque qualquer um que for estudar esse assunto vai ter o mesmo conhecimento que eu, ou até mais do que eu. 9 horas e 22 minutos. Alô, bom dia? Alô, bom dia. Opa, é quem? É o Galdino. Tenho depressão, né? Tomo remédio. E daí fica assim, os caroços, o nervo repuxa e tal, e a cabeça fica pesada e tal. Aquilo ali, tipo a depressão, alguma coisa assim teria, então no caso ele tem esse... Está dando transferência aqui. Distancia um pouquinho do teu rádio aí. O telefone tá... Tá bom então. Obrigado, Galdino. Combinado. Um abraço. Respondendo a pergunta do Galdino, é o seguinte, existe um conceito na área da saúde que é somatização. A somatização é a transferência de doenças que vão da mente para o corpo físico, né? Isso é conhecido, é um fenômeno conhecido. Ele fala que está com depressão. De fato, a depressão ela acaba gerando muitas doenças físicas, né? A partir do momento que resolve a depressão, vai resolver inúmeras dessas doenças que são físicas, né? Mas é bom deixar claro que somente as doenças que são causadas pelas questões psicossomáticas, né? Então, sim, pode haver solução para várias dessas questões dele. Pode, mas não tem que dizer que há, né? De qualquer forma, nesse caso das questões físicas, quem responde definitivamente são os médicos, né? A Quinha, ela contribuiu conosco aqui, ela falou assim, ó, bom dia, ontem a PAI deu um show, uma aula sobre prevenção da deficiência. Hoje é a vez do amigo Silvio, com toda a sua sabedoria, falando sobre hipnose, sobre a mente humana. Enfim, parabéns ao Cira, a rádio é uma verdadeira escola para nós. Obrigado, Quinha. Show de bola. A Quinha, que é a nossa ex-secretária de saúde. Bacana. Estamos ao vivo aí pela página do Silvio? Da Sign. É a clínica, né?
Isso, então tá. 9 horas e 26 minutos, 9h26, o tempo já está quase se esgotando, não temos mais tempo. Ô Silvio, uma pergunta que não quer calar. Eu consigo regredir, ver minha vida passada. E como ver o futuro? Por que eu não consigo ver o futuro? Quero saber. Nós temos um protocolo na hipnose chamado projeção ao futuro. Só que a projeção ao futuro, ela tem uma relação, e que pode ser explicada pela física quântica, de infinitas possibilidades. Então, aquela projeção que nós fazemos agora, ela é válida agora, baseado no momento presente para o passado. Acontece que daqui a meia hora eu posso tomar uma decisão, que aí entra no conceito do livre-arbítrio, e aí muda toda aquela linha que a gente acabou de ver projetada. Eu não sei se ficou claro. Quando nós ela fica claro que aí eu posso decidir sair daqui e tomar café ou tomar água. Isso. Não sei, se eu tomar café, eu vou ter uma reação no meu organismo. Se eu tomar água, eu vou ter outra. Né? Então, assim, o futuro possui infinitas linhas. Tá? E quando a gente faz projeção ao futuro, a gente vai ler uma dessas linhas, que pode se converter em realidade ou não, dependendo das decisões que eu venha tomar a partir daquele momento. O livre-arbítrio, ele não obedece a nenhuma lei física. O livre-arbítrio, ou seja, a nossa capacidade de pensar não obedece a nenhuma lei física. Nada no universo impede de eu pensar o que eu quero pensar. Então, a projeção ao futuro está dentro de um conceito de leis físicas. A partir do momento em que existem infinitas possibilidades em relação ao meu pensamento, existem infinitas linhas do futuro, mas a projeção ao futuro é possível. Quando se trata de projeção ao futuro de um indivíduo, ela realmente tem infinitas possibilidades. Agora, quando se trata da projeção ao futuro de uma coletividade, já não são mais infinitas linhas, já vai diminuindo. Por exemplo, se eu faço projeção ao futuro sobre a cidade de Braço Norte, eu vou poder sim fazer uma dedução que há uma grande chance de se tornar realidade, quando é coletivo. Por quê? Porque está envolvendo milhares e milhares de pessoas que tomam decisões, só que essas decisões, uma acaba influenciando a outra, e aí elas acabam tendo uma tendência muito forte numa determinada direção, que pode ser lida, e aí tem grande chance de aquilo ser real. Silvio, quase para a gente encerrar, né? Já estamos ultrapassando o tempo. Outro dia em off, nós conversando, fui tomar um chimarrão lá contigo e tal, porque começou a postar e ele desperta curiosidade. Sou um cara curioso, né? É isso aí. E eu gosto de questionar, de perguntar. O Silvio postou alguma coisa ali e disse, já passei um WhatsApp. Eu disse, quero bater um papo contigo sobre isso. Ele disse, tal hora eu tenho uma hora vaga aqui, vamos tomar um chimarrão, trocar uma ideia. E nessa conversa nós chegamos ao ponto de falar assim, uma criança, por exemplo, o que acontece, né? Infelizmente acontece, mundo afora aí, um bebê de 1 ano, 2 anos, sei lá, um menos, que às vezes é estuprado, morta, e aí você disse, eu disse, como administrar isso? Como, diz assim, um ser que no nosso conceito, inocente, um anjinho, aquela questão toda, passa pela mão de um vândalo, que para mim, o meu conceito, quem já sabe, é pena de morte, separa a cabeça do corpo, né? E aí o teu conceito é outro, né? Não necessariamente, depende. Aí é aquela questão... Eu não... Então é o seguinte, mas aí que você disse o seguinte, é necessário que aconteça isso? Não é necessário que aconteça, não. Não é necessário. Mas se acontece, tem uma explicação. Não é necessário, não. Mas qual é a explicação? A explicação é uma lei, que não é uma lei física, é a lei do karma. Existe o karma, que justamente vai ao nosso passado, as vidas passadas explica. Dá mais ou menos para a gente ter uma ideia do que acontece no passado em função... Uma criança que morreu com 1 ano de idade, uma história em torno dela, em torno da família, porque a perda não é só a criança que deixou de estar ali, mas a família que está sentindo falta daquela criança, que vai chorar por aquela criança. Existe uma explicação, e essa explicação está dentro de um conceito de leis, que eu diria que são leis divinas. Tá? Divinas por quê? Para explicar o fenômeno, porque não seria justo que uma criança de 1 ano morresse, ou que uma criança de 1 ano sofresse maldade na mão de uma pessoa. Então tem que ter uma explicação lógica para isso, porque do contrário não faz sentido o universo ser do jeito que é. Tem que ter uma explicação para explicar. E eu acredito num universo absolutamente justo e perfeito. Então, e a única explicação é ir em direção ao passado. E sempre que a gente vai, a gente encontra. E aí quando você fala a lei do karma, aquela questão toda. Eu sou um cara que eu nunca li muito sobre isso. Mas aí vem o quê? Eu vou ter que passar por isso porque eu acabei fazendo uma M lá atrás. Mais ou menos isso. E todos nós fizemos. Eu, por exemplo, eu vou te narrar uma coisa que as pessoas acreditem se quiserem. Não precisa acreditar, porque eu mesmo também não estou assim. Não, aí quando fala isso, tem hora que eu imagino que eu devo ter sido um FDP lá no passado. Não. Numa informação que eu recebi do passado, a Jéssica estava presente, eu teria sido um clérigo, e tu sabes que no passado as pessoas eram queimadas vivas,
conhece essa história. Eu era o cara que segurava, então. Eu fui um clérigo e eu fiz isso, tá? Eu fiz. Então, assim, ninguém... Eu mandava fazer isso, exato. Então, assim, todos nós fizemos coisas erradas, porque santo mesmo a gente vai aprendendo a ser. Ninguém nasce perfeito. A gente vai aprendendo, vai crescendo, vai melhorando, e vai pedindo perdão, vai compreendendo, vai amando mais. Hoje, o trabalho que a gente faz é no sentido de ajudar, né, para poder resgatar o que a gente não acertou no passado. Tá? E agora, tudo isso é uma visão, tá? Eu não estou aqui para dizer que é assim. Eu estou aqui para dizer que isso é a minha interpretação e ela é só minha. As rapaz, aí agora tu me deu medo. Como elas querem. De agora tu me deu medo. É porque eu não imponho nada. Eu não imponho. As pessoas são livres para elas pensarem o que elas querem. Para começar, nós estamos num país de liberdade total de pensamento. Então, assim, não é só na política ou na situação social que nós somos livres para pensar. Nós temos que pensar livremente também. O verdadeiro professor é aquele que ensina o aluno a ser livre no pensar. E não obriga o aluno a pensar como ele pensa. Nós temos telefone? Alô, bom dia, dona Salete, qual é o bairro? Bom dia. Eu quero dizer para o senhor que está aí que Agostinho Carrara da São Basílio tem razão quando buscamos todas as respostas na Bíblia. E quando Santos Dumont criou o avião, é porque Deus deu livre-arbítrio para o homem usar a inteligência, aprimorando. Como que criaram a bomba atômica que foi para o mal? Isso é coisa de Deus? É justamente isso. Ela mesma respondeu. Ela fez a pergunta e ela mesma respondeu. É o livre-arbítrio. É a habilidade que o ser humano tem de tomar suas próprias decisões. E isso tudo começou, na verdade, o problema todo não é na bomba atômica. É o Hitler que começou a Segunda Guerra Mundial. Aí atrás do Hitler tem toda uma história também, que chegou na bomba atômica. Então, assim, é todo um conjunto de coisas. E por trás disso, sim, ela mesma respondeu. Está o livre-arbítrio. E é verdade. Nossa, ela tem razão. Deixou o livre-arbítrio para o homem e a descoberta do petróleo e da tecnologia está tudo na Bíblia, porque Deus deixou o livre-arbítrio. Tá bom? Eu disse, me dá medo, quando aí você me deixou com medo agora. Que ótimo ter medo. Não, porque o que acontece? aí eu tenho uma situação que eu acho que tem uma pendência, né? Que eu quero resolver. Mas aí, quando eu vou fazer uma hipnose ou uma regressão, eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos. Posso dizer dessa forma? As emoções. O homem, as emoções, os meus sentimentos. Sim. Mas qual é a garantia que eu tenho que isso vai ser verdadeiro e eu volto lá e que não é uma fantasia? Eu digo, é uma excelente pergunta. Só que a gente não pode generalizar. Uma coisa é generalizar a opinião do Silvio sobre a estrutura do universo e a outra é generalizar a opinião do Silvio sobre o tratamento de hipnose. Sobre o tratamento de hipnose eu sou o absoluto. Mais absoluto, porque absoluto eu não posso ser. Mas sobre a estrutura do universo e as crenças em torno disso eu tenho que ser relativo, porque eu tenho que respeitar o que as pessoas pensam. Mas dentro do trabalho de hipnose eu não posso respeitar o que elas pensam. Elas precisam pensar como eu penso ou não vão sentar lá. Certo. Respondeu? 50. Não. 50. Sim. Com qualquer outro. 50-50. Aquele que chega lá precisa estar aberto. Sim, claro, que eu digo. A pessoa precisa estar aberta para... Exatamente. É comum no médico. Há pessoas que têm medo de ir no médico, que não gostam de ir no médico, etc. E assim, as pessoas são livres para pensar da forma que pensam. Então, assim, não são todas as pessoas que procuram a hipnose, porque há pessoas que elas desenvolveram uma crença de que aquilo não vai ser solução para elas. E tudo bem, elas podem ter esse direito de desenvolver essa crença. E há aqueles que percebem, que sabem, que aceitam que aquilo ali é solução para elas. Então, é com isso que eu lido. A hipnose não tem contraindicação, tá? É como água. Água tem contraindicação? Não tem, né? Então é como água. Agora, a água também é preciso também tomar cuidado com ela, porque se o indivíduo vai no mar e começa a nadar lá para dentro, daqui a pouco ele não volta mais. E é água, né? Então, é preciso sim tomar todos os cuidados necessários. E para isso as pessoas utilizam a razão. Ninguém vai no mar e começa a entrar à toa lá para dentro como um doido, né? Porque sabe que não volta. Então a hipnose também, ela é super segura, mas é claro, tem que tomar os devidos cuidados, e para isso que tem cursos que a gente utiliza. Eu tenho 7 cursos nessa área, tenho também pós-graduação em outras áreas, né? Tenho bastante conhecimento sobre ciência de um ponto de vista geral, é limitado, mas tenho. Então assim, agora eu sei tudo? Não, eu não sei tudo. Se eu vier aqui e disser que eu sei tudo, eu realmente estou tentando me impor, eu não me imponho, e eu aprendo a cada dia. Mas eu sei bastante sobre essa questão, sim. Inúmeras pessoas, né, já encontraram solução e vão continuar encontrando cada vez mais nesse sentido, porque eu gosto de acreditar que eu sei muito sobre hipnose. Silvio, agradecer a tua presença aqui, né? Já ultrapassamos 6 minutos do nosso horário, já adentramos no horário do Paulo.
E eu sei que na verdade, assim, nós teremos perguntas e perguntas e perguntas que não terminariam. Né? Tem muita coisa para ser. Vamos ter que deixar para um outro momento. Gerou bastante movimento aí, legal, né? Isso. Bastante. Bacana. Obrigado. E a significa Fica em Braço Norte. Nós atendemos também online por telefone em qualquer parte do Brasil. Tenho clientes na Alemanha, Estados Unidos e até Portugal. Semana passada atendi. Certo. Bacana, então. Obrigado. Um abraço.